Não, vamos voltar ouvindo o MDA. O negócio da opinião. Bom, já estamos de volta aqui para o terceiro bloco. Voltamos para o terceiro bloco do Tribuna Livre, conversando com o Tião Bocalon e também com o Carlos Beirute, experientes políticos aqui do nosso estado. E aí, o Osmir fez a pergunta muito pertinente sobre a avaliação de como está a oposição hoje no Acre. Evoluiu, melhorou? O doutor Beirute, numa análise aqui, ele comentou que ela pode ser um embrião de um novo MDA, que era o Movimento Democrático Acreano. Narciso e Osmir conhecem por dentro e por fora. Como é que é, Narciso? Não, eu acho que o grande equívoco da oposição não é nem não ter copiado o MDA, é de ter condenado o MDA, o pior é isso. É verdade, você tem razão. Condenado, eu vejo. O Márcio Bittar, quando foi candidato a governador, 2000, a prefeito, depois... 2008. Não, 2008 eu não fui prefeito, não. Não, Fui eu que fui candidato. foi candidato a prefeito, Então foi 2004. sucedendo... 2004. Sucedendo o Isná Barbosa Leite. Ele foi 2004. candidato. 2004. Ele queria ouvir qualquer coisa no mundo, menos falar em MDA, que ele achava que era o exemplo. Quando o Isná tinha sido prefeito, em razão de ter sido vice do Flaviano Melo, eleito pelo MDA. Sim. Mas eu quero fazer aqui uma pergunta interessante. A eleição aqui no Acre vai se polarizar, a eleição do prefeito, entre PT e PMDB. Com todo respeito, com todo respeito. Já está colocando o Vaz fora aí, né? Não. A história mostra. Ainda que o Vaz venha surpreender, mas a natureza do processo, e vou dizer por quê, que eu ia falar aqui sobre o fator Temer na presidência da República e Tião Viana no governo do Estado. Isso reforça essa polarização, pelo menos do debate político. Acontece o seguinte, até o dia 5 de setembro, a questão do impeachment está decidida. Com certeza. Ontem eu olhava bem cuidadosamente o calendário. Claro que a probabilidade do impeachment acontecer é de 90% contra 10%. Claro. Dela ser definitivamente afastada. Sim. Ela ser definitivamente afastada. Até porque, vamos ser também honestos, até porque o Temer está procedendo da mesma maneira que Dilma está procedendo com a parcialização da máquina pública, que eram A crítica ao PT? as críticas que faziam ao PT. E tantas outras. Eu pergunto, o Temer, o presidente da Câmara dos Deputados, o Maia, disse ontem que, independente de impeachment ou não, semana que vem vai ser apresentada a proposta trabalhista encomendada pelo governo do Temer. Henrique Meirelles. Essa proposta trabalhista vai encher a Avenida Paulista do dia que o sindicato quiser contra o governo. Na esteira dela vai vir a reforma da Previdência Social, que enche 30 Avenida Paulista na hora que quiserem. Aí eu pergunto, se chegar, chamam isso de baú da maldade. Para mim não é, o baú da bondade, que o partido precisa dessa reforma. Eu diria mais, um mal necessário. Um mal necessário. É tipo a prostituição, um mal necessário. Mas, viu, Tião Bocalon? Mais que isso eleitoralmente É péssimo. é péssimo. Ainda bem que você está concluindo o meu raciocínio. Não tenho dúvida. Aí,
nós não podemos chegar no dia da eleição, ou no segundo turno mais ainda, com o fator Temer sendo prejudicial à candidatura do PMDB aqui em Rio Branco? É a minha pergunta. Pode, com certeza sim. Eu acho que se acontece dessa forma, os reflexos aqui são normais, naturais, como vão ser no país inteiro, né? Eu acredito que algumas medidas serão tomadas para prevenir isso. Porque neste país o processo eleitoral ele é muito forte e os políticos vivem em função dele. Por isso que nós estamos... As decisões seriam para depois das eleições? Seriam adiadas, com certeza. As decisões impopulares, né? Porque nós temos observado isso, porque cada um olha para o seu mandato e não olha para as questões naturais que a população precisa. É o que está acontecendo aqui no Estado, não é isso? Políticos de oposição caminhando em determinados ramais que não tem nada a ver com a oposição, podendo estar ajudando a candidatura de oposição, né? Eu acho que nós temos que trazer isso para o debate nosso aqui. Mas quem são esses políticos? Eu acho que o deputado Rocha, por exemplo, aqui no Estado, ele está fazendo um mau papel malefício à oposição, na contramão da... Está na contramão. Estou vendo isso. Porque tem... Mas aí não me parece que ele está defendendo os interesses do PSDB, porque a princípio o PMDB quer... Não, vai ter que vir... E a situação eu acho que ele está defendendo os interesses dele, pessoais. Está procurando defender a sua candidatura, a sua possível candidatura ao Senado ou a sua reeleição. É isso que eu vejo, dessa forma. Por quê? Porque a forma como comporta-se não é a forma de um político que tem, né, a pompa que ele tem como oposicionista. Que eu admirava muito, mas nesse processo agora ele, para mim, está falhando. Não acha que foi um pouco de vingança por falta de acordos com o PMDB? O PMDB isso, não quis... Pode ser isso. Mas eu acho que nós temos uma coisa maior que deve sobrepor tudo isso, que é a ganhar por exemplo, a prefeitura. Eu vou citar só um caso rapidamente. Por exemplo, eu soube, viu, Bocalão, que ele alega o seguinte, por exemplo, o PMDB tem a cabeça de chapa em Rio Branco, tem Cruzeiro do Sul, Sena Madureira. Ele queria que, em Sena Madureira, a Toninha Vieira, que na época espontava em primeiro lugar, que o PMDB tivesse a sensibilidade de retirar a candidatura do Mazinho Serafim correto, e viesse apoiá-lo lá. Como o PMDB disse que não podia tirar, ele disse, quer dizer que o PMDB só vê ele, então eu vou cuidar da minha vida. Não há um certo sentimento nesse tem sentido, sim. Mas eu acho que cuidar da sua vida num momento em que você disputa uma eleição com um governo que vem se perpetuando como o PT vem no nosso Estado e que o ideal dessa oposição é retirar isso, eu acho que isso ficaria em segundo plano. Ficaria em segundo plano, sim. Bocalão, além dessa pergunta do Osmi, eu queria acrescentar só uma. A gente sabe que a eleição municipal é a base para a eleição estadual. A oposição sai fortalecida por essa divisão que, inclusive, é capaz de se unir, juntar os cacos no futuro, para 2018, pode chegar com dois, o PMDB candidato a governador, o Gladys candidato e outros candidatos. Inclusive, Bocalão, pelo Democrata, candidato a governador. Porque não está descartada essa possibilidade, não. Muito embora, talvez o senhor não diga. Não, deixa eu só começar pelo fim aí. Não, eu honestamente, até hoje, eu sempre trabalhei no sentido de olhar o conjunto das oposições. Sempre trabalhei no sentido de, vamos juntar para ver se a gente salva o conjunto. Mas agora, eu levei muito cacete, eu levei muita rasteira. Como a gente chama de capoeira aqui no ar, né? Termina a eleição, o problema é o seguinte, que termina a eleição, o candidato majoritário, que foi o meu caso, já durante 5 eleições, a conta que sobra da campanha, ali, senador usou o seu tempo de televisão, você pagou produtora para tudo, entendeu? Gasolina, material gráfico, você pagou tudo, aí sobra uma conta para trás. O pessoal se elege e agora eu vou dizer, vê se alguém deles veio perguntar para mim, Bocalão, em 2006, quanto sobrou? 2008, quanto sobrou? 2010, quanto sobrou? 2012, quanto sobrou? 2014, quanto sobrou? Vocês viram na imprensa aí, depois termina a eleição, algumas pessoas que ficam com crédito para receber, o Bocalão está devendo. Foi assim. Então, eu não vi em momento nenhum esse pessoal vir para ajudar a pagar as contas que eles usaram.
porque o programa de televisão é feito pelo candidato majoritário, mas pelos proporcionais também. Claro. Então, isso é muito difícil. E aí sofre a família, sofre os seus amigos que estão no seu entorno, entendeu? Ninguém tem absolutamente nada e todo mundo sofrendo. Então, agora eu tomei uma decisão, em 2018, como muita gente já vem falando comigo no meio da rua, Bocalhão, você precisa arrumar um mandato. Agora mesmo muita gente até dizia, Bocalhão, você tem que ser vereador. O PT pensava que você ia ser candidato a federal e ia disputar a eleição agora como deputado federal. Né? Pois é, então, agora tomei uma decisão junto com o nosso grupo e também a minha família, que ninguém aguenta mais. Então, eu vou, em 2018, buscar uma cadeira na Câmara Federal, que eu acho que facilita um pouco mais, e depois tomar mais fôlego para tocar o projeto. Mas você aí acabou de dizer, eles não procuram nem saber. Os eleitos. Mas esses eles são exatamente os eles que compõem essa oposição que você está dentro dela. Sim. Quer dizer, então... E aí, Narciso, eu faria uma pergunta entendendo essa tua lógica para os dois, começando com o Beruti. Sempre que você faz uma pergunta que consoante a minha lógica, a pergunta é bem feita, tu sabe disso, né? Eu acho. Modéstia à parte. Não, eu acho. Modéstia à parte. Modéstia. Mas eu não acabei de completar tudo. Eu acho o seguinte, viu, Narciso, com relação... Não, só para completar aquela questão aí das reformas que ele perguntou se de repente vai influenciar ou não na eleição daqui, né, do PMDB. Eu acho também, assim como o doutor Beruti acha, né, eles vão achar alguma forma aí de não... Eu acho que não vão botar isso para valer agora não. Porque, veja só, vamos cá entre nós. Minha gente, ninguém... Quem é patrão sabe que está difícil ser patrão nesse país. Ninguém aguenta mais o peso trabalhista, rapaz. Um funcionário que ganha R$1.000, ele custa 2.200. Então, que empresa suporta mais isso? Né? E com tantos direitos que eles têm, que hoje, se um funcionário te leva te leva na Justiça Trabalhista, meu amigo, patrão não ganha uma. Porque acho que nós temos que facilitar um pouco mais o contrato de trabalho, entendeu? Deixar esse contrato mais aberto um pouco, mais entre os dois interessados. Como é nos Estados Unidos. Né? Então, eu acho que isso é importante, a reforma trabalhista é importantíssima, porque isso que eles fizeram, por que todas as empresas brasileiras estão indo para a China? Porque lá a matéria-prima é mais barata, mas o mais fácil lá é a mão de obra. Lá ninguém leva ninguém em justiça trabalhista, não. Lá o nego trabalha 12 horas por dia, 15 horas por dia. Ele quer ganhar dinheiro para tratar da família dele. Até porque a justiça do trabalho é uma das jabuticabas que só existe no Brasil. Só existe no Brasil. Né? A previdenciária é do mesmo jeito. Eleitoral. Como a militar. Mas, senão vai perder... Só fechar aqui bem rapidinho. A previdenciária, não, porque as pessoas estão nos ouvindo, acho que é importante as pessoas se conscientizarem de que não adianta entrar fazer confusão, né? A previdenciária, por exemplo, meu amigo, os fundos previdenciários estão quebrados. Eu dizia em 2014, né, no debate com o Tio Viana, vocês quebraram o fundo. O Fundo Previdenciário do Estado do Acre está com um rombo de 7 bilhões e 400. Ele dizia, você é mentiroso, sei o quê, sei o quê. Agora, há poucos dias, o presidente do Fundo Previdenciário foi dar uma entrevista que daqui, acho que mais um ano, não sabe o que fazer mais, porque não tem mais dinheiro. Então, eu estava certo. Então, a Previdência brasileira está quebrada. Fora isso, os fundos de pensão também, que o PT fez questão de quebrar, de Petrobras, de Eletrobras, e Banco do Brasil e tudo. Então, eu acho que é complicado. Junto com o PMDB. Então, prosseguindo na lógica do Narciso, eu faria uma pergunta aos dois, é o seguinte, teor. Diante de tudo que vocês colocaram, quem mais prejudicou o entendimento dentro da oposição? Pode até nominar, se for o caso. Partido ou pessoa? Fica à vontade, viu, Beruti? Olha, no que diz respeito a essa composição que nós tínhamos idealizado, com o Bocalhão na cabeça, junto com o PR e os demais partidos, naturalmente quem atrapalhou, quem colocou o empecilho foi a deputada Antônia Lúcia, ex-deputada Antônia Lúcia, que fez uma composição política com o PSDB, com o deputado Rocha, e isso... O que ela fez para atrair o Rocha?
O que é que foi feito? Porque o PSDB, Então, os tucanos não iam assim de graça. A ideia Para é que... tirar o Bocalonda. A opinião que eu ouvi, apesar de estar distante, é que iriam fazer composições em alguns municípios. O PSDB abriria mão em alguns municípios e o PR abriria mão em Legítimo, outros. né? Parecia ser uma coisa até boa. Construtiva. Mas a forma como você vai fazer isso, ela muitas vezes ela cria problemas. Por exemplo, em Cruzeiro do Sul, o PR e os demais partidos já tinham sido estruturados e montados em cima de um apoio à coligação Iderlei com o PMDB. É porque o Wagner já vinha dando apoio para trabalhando. ele. Uma questão local, né? De repente, 2, 3 meses após essa composição já estar em andamento, vai lá e diz, olha, não é mais assim, vai ser com o Henrique Afonso. Ah, mas não dá mais, porque nós já estamos com a nossa campanha estruturada, os vereadores, né? Ah, não quer? Então tira. Vai lá e desfaz Caneta. o regional lá. Municipal. O municipal. Desfaz o municipal. Não é assim que se faz política. Não. Então, o que aconteceu? O vereador de Cruzeiro do Sul, que já estava ligado lá ao programa do Iderlei, disse, olha, ela pode levar a sigla, mas ela não leva a mim nem os meus eleitores. Mas ela tomou essa posição antes ou depois da convenção que o PMDB realizou? Antes. Foi antes. Foi antes. Já está perto de terminando, tá? Tá. Olha, agora deixa eu fazer uma defesa. Olha Claro. que papel de advogado, Advogado de quem? do diabo eu vou fazer aqui. Depende da defesa que você fizer aqui, eu estou me retirando devagarinho. Vamos ver quem é o diabo. Eu vou fazer a Vamos ver defesa quem é o aqui. diabo que ele vai fazer a defesa, né? Dos partidos e dos políticos. Você acredita num negócio desse? Não. Hein? Então, Não. quer dizer, Então deixa eu me retirando aqui devagarinho. Você ficar só na porque a culpa é do sistema. Do sistema. Não, tá aí, eu concordo. A culpa é do sistema. Estou de volta. Estou de volta. Tião Bocalon, nos Estados Unidos, se você perguntar para um cidadão de 20 anos de idade, por que é que você é democrata? Ele vai te dizer, porque meu pai foi, meu avô foi, meu bisavô foi, meu filho será, meu bisneto será. É igual corintiano. O problema é que nós vivemos, num sistema que chega ao Narciso, ponto. Tu me dá para confirmar contigo. Mas no Brasil também já foi assim no passado. Aqui, pegar o Astério aqui. Sim. O Astério, teu PTB, pai era do PTB. MDB. Foi pro PMDB. O filho era do MDB, o neto do PTB. A minha família era do PSD. Já foi assim, né? A minha da Entendeu? UDN. A tua da UDN. Você tinha uma tradição Tinha. familiar nos partidos. Tinha. Eu, por exemplo, rompi essa tradição. O PMDB. A minha família continuou toda no PSD. Viu? Havia uma tradição. Aí o que é que acontece? Aí nós estamos num sistema que eu não tenho nenhuma preocupação, embora eu abomine essa denominação esquerda-direita, que isso é uma péssima comparação com os revolucionários da Revolução Francesa, É. Jarondino e Jacobino, com a posição que ele sentava. Mas, aceitando essa denominação, eu me apraz ser considerado de direita. E me agride me chamar de esquerda. Agora, eu era do PPS, do PP, do PDS, até porque aqui Era o também- antigo PDS. aqui troca de nome, né? Tigarena. Antiga Arena. É como se trocasse o rótulo de uma cerveja e mudasse a qualidade do conteúdo. Aí, Narciso, aí como eu era do dizia PDS. Maluf. Eu era do PDS, na época, porque era contra o PT. Não, PMDB. Eu era do PDS, que era contra o PT. Sim. Aí o meu PDS foi se aliar com o PT. A do Maluf. Aí o PDT, que era o tradicional aliado do PT, foi para a oposição, eu fui para o PDT. Quer dizer, então, se é contra a minha vontade, os partidos me jogavam para a esquerda e para a direita. Então você tem razão de fazer a defesa e criticar o sistema. É o sistema. Tem razão. Bocalon, PPS. não É há, mesmo? não há, nem com Temer, nem com Aécio, nem com Lula, nem com Dilma,
nem com Ciro Gomes, nem com ninguém que torne esse país governável com 28 partidos com assento no Congresso Nacional. Eu concordo, mas deixa eu te concluir. Fora os que não têm quem mais acesso, prejudicou, por enquanto, respondeu só o Beruti. Chegamos ao final do programa. Não, mas deixa o Bocalhão responder essa questão. Quem mais contribuiu para não haver esse entendimento? Eu perguntei, o Beruti respondeu. Deu 2 nomes, do Antônio Lúcio, do Rocha e tal. E você, quem acha que mais contribuiu para isso? Eu acho que aí houveram falhas de todos os lados, mas eu penso também, como o doutor Beruti, que infelizmente se desenhou uma situação, né, e ela acabou se transformando numa outra. Por exemplo, o Rocha, até onde eu sei, quando a justificativa veio para dizer, não, Bocalhão, ele não vai te apoiar, ele foi apoiar o Raimundo, né, é porque lá em Cruzeiro do Sul, a Antônia garantiu a ele que colocaria os 5 partidos para apoiar o Henrique Afonso. Esse foi o acordo, segundo as informações que eu recebi. E você foi queimado por causa disso. E então, aí eu fui sapecado, a minha candidatura foi jogada ao lixo, né? Exatamente em função disso daí. Então, o que eu posso fazer? Agora é um problema. Também, até onde a gente sabe, lá em Cruzeiro do Sul não deu nada certo para a Antônia e para o PSDB. Não. Até onde a gente sabe, fizeram a convenção de 7 membros de cada partido desse da Antônia lá, que ela chegou lá, só trocou 2, eu acho que ela cometeu um erro gravíssimo, trocou 2 e sobraram 5. Os 5 membros foram lá e homologaram a ata, dizendo que a coligação era com o PSDB. Então, eu acho que vendeu-se um produto e não vai entregar. Eu acho que é isso. E eu acho que o Rocha podia voltar agora para a oposição. Ainda tá já que ele perdeu, ainda dá tempo. Dá tempo, né? Bom, dá tempo dele vir aqui ajudar a apoiar a Eliane. E aí sim, a gente ter todo mundo junto numa candidatura só, verdadeiramente de oposição. Muito obrigado. Chegamos ao final do programa, Tribuna Livre. Nós vamos encerrar o programa como a gente está fazendo aqui agora, com uma frase. Começando aqui. Deixa por último. Eu ia começar pela esquerda, porque ele está sentado à minha direita e ele disse que está muito bem na direita. Osmi está aqui à esquerda. Eu vou começar pela direita. Narciso, uma frase, Narciso. A diferença entre direita e esquerda é que a esquerda defende uma justa distribuição da miséria. Correto. E a direita defende uma injusta distribuição da riqueza. Gostei. Doutor Beruti, uma frase. Eu torço pela união das oposições em cima desse nome que está posto aí da Eliane para ganharmos a eleição. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Bocalhão, uma frase. Se não roubar, o dinheiro dá. Fala baixo para o PMDB não escutar. Osmi, a sua vez. E também para o PT não escutar. Eu vou ficar sem frase. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado, Beruti. Obrigado, Bocalhão, grandes amigos, Osmi e Narciso aí. E, claro, você que é telespectador, muito obrigado especial. Ficamos por aqui, um bom final de semana e até semana que vem com Tribuna Livre. Até lá.